sobre a justiça da encarnação. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, ou ao desenvolver esse tema, me veio na minha mente algumas perguntas que eu fiz para mim mesmo, que eu vou permitir vocês que também as façam a vocês. Porque ficamos em muitos momentos de dor, de sofrimento, em muitos momentos que estamos assim, à procura de nós mesmos, e à procura de resposta pelo momento que nós passamos, de dores e de sofrimentos, e às vezes a gente fica perdido, desnorteado, né? Então, Deus existe? Você acredita na existência dele? Ou ainda carrega dúvidas? Será que nós já nos perguntamos isso? Será que ele existe mesmo? Será que no momento de eu dar meu depoimento de fé, de esperança, eu faço com convicção? Será que Deus está comigo? Interessante, né, essas perguntas, para a gente poder, assim, buscar dentro de nós a lucidez e a clareza que nos faz rasgar o véu da ignorância que ainda encontramos neste planeta, né? Então, vamos lá. Kardec, no capítulo 4, ele fala no Livro dos Espíritos sobre a pluralidade das existências. E aí tem no capítulo, na pergunta 171, ele nos fala assim: sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? E aí os Espíritos respondem: sobre a justiça de Deus e a revelação, pois repetimos sempre, um bom pai não lhe diz razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna. Não são todos os homens filhos de Deus? Somente entre os egoístas se encontram a equidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea, mas em sua justiça lhes faculta realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir na primeira prova. Então, esse pedaço já é um trecho dessa leitura de Kardec. Ele já traz assim, uma riqueza muito, muito grande para nós, porque se é Pai, se é Deus, se é bondoso, se é misericordioso, e nos dá essa oportunidade da reencarnação. E quando se fala em justiça, alguns acham que é uma reparação de uma coisa que nós fizemos, que não foi boa para nós mesmos, nem para aquela pessoa da qual nós agimos incorretamente. Mas Deus concede a cada um de nós tantas oportunidades quanto sejam necessárias através da porta bendita da reencarnação. Então, na verdade, a reencarnação é uma porta bendita. E essa porta bendita é a grande oportunidade que Deus dá a cada um de nós. Passados mais de 2000 anos da vinda do Cristo, muitas vezes temos dificuldades de compreender e aceitar o caminho que nos leva à justiça do Pai. Porque nós, em muitos momentos de nossas dores, de nossos sofrimentos, nós não entendemos por que os passamos. Por que estou passando por este sofrimento?
Por que estou passando por essa dúvida? O que me leva a estar sempre nesse processo de dor e sofrimento constantemente? Sai de uma e cai no outro, cai na outra e assim por diante. E às vezes nós não temos respostas por que estamos passando por esse processo. E aí vem a justiça divina, e aí vem Deus com o seu amor, com a sua bondade, mostrar para cada um de nós como é importante o processo da reencarnação. Porque é através dessa nova oportunidade que nós vamos readquirindo novos conhecimentos de amor, de bondade, de compreensão e de tolerância. E nem sempre pensamos assim sobre o sofrimento e sobre a dor. E às vezes buscamos respostas que não estamos preparados para obtê-las. E quanto mais buscamos essa resposta, mais sofremos. Porque em muitos momentos nós ainda não estamos preparados para receber as respostas e os questionamentos que fazemos naquele momento. Qual o pai que deseja o mal para o seu filho? E o Sérgio falou aqui no exemplo da vacina da criança. Então, essa justiça divina que Deus e Kardec nos traz para nós é a grande oportunidade de nós nos redimirmos perante a nós mesmos, de nós entendermos o processo pelo qual estamos passando. É fácil viver? Não é fácil viver. No mundo de guerras, no mundo de egoísmo, é fácil viver e conviver nesse processo de dor e sofrimento que o planeta passa? Aonde que está Deus com a sua bondade? Aonde está a justiça divina para comigo? Por que isso só acontece comigo? Não acontece com fulano? E nós nos perguntamos, e muitos de nós nos rebelamos contra Deus por ignorância, porque o processo da reencarnação é que leva o homem a se redimir, é que leva o homem a começar a trabalhar a sua felicidade, porque todas as vezes que nós vamos nos redimindo diante de nossa dor, do nosso sofrimento, que nós vamos entendendo e compreendendo o real sentido da vida, o que eu faço aqui, por que eu faço isso, eu faço aquilo. Nos momentos que vou buscando as respostas pelas minhas indagações, principalmente através dos meus exemplos diários, para comigo mesmo e para com o meu próximo, eu começo a rasgar esse véu da ignorância e começo a entender e compreender a bondade de Deus nos dando essa nova oportunidade da reencarnação. Quantas pessoas ou quantos espíritos gostariam de estar aqui nesse exato momento, não tiveram a oportunidade? E será que nós estamos aproveitando bem essa reencarnação? Será que estamos fazendo, primando pela justiça que Deus deu a cada um de nós para nos reparar, para redimir as nossas não conformidades praticadas no passado e praticadas no momento? Porque nós achamos que é somente estou aqui para resgatar coisas do passado, de uma encarnação passada, de 100, de 200, 300 anos atrás. Então, e as dores que eu provoco na atualidade? E as não conformidades, o sofrimento que me levam a praticar atos que levam os outros a sofrerem nesse exato momento do qual nós estamos convivendo? Será que nós estamos, na verdade, cientes desse processo, dessa riqueza que é a justiça divina?
Como é que eu me vejo diante da minha dor, do meu sofrimento? Como eu me vejo, me situo diante da dor do planeta? Como eu me cientifico do sofrimento e da dor daqueles que convivem comigo no meu ambiente doméstico? Como eu encaro os desafios depois que eu pratico certas ações e certos atos que me trazem sofrimentos dolorosos, que nos levam à depressão, que nos levam à doença, que nos levam, em muitos momentos, a desistir da vida. Porque é sofrido, é dolorido. E eu falei ainda há pouco, né, da questão do aprendizado da letra cursiva. Reaprender ou aprender novas funções nos causam medo, nos causam vacilo, nos causam incertezas, porque nós sempre buscamos, na maioria das vezes, aquela alegria das fantasias da vida material, esquecendo que a grande oportunidade que cada um de nós tem de se redimir, de se melhorar, de mudar e transformar as nossas ações perante o outro e perante o mundo do qual nós vivemos, é através da encarnação. E é bacana porque Deus não cobra nada de nós. Deu a cada um de nós a luz divina para que nós pudéssemos, nos momentos mais aflitivos, ter a lucidez do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade. E é essa lucidez que nós precisamos trabalhar constantemente dentro de nós, para que nós possamos resgatar as não conformidades praticadas num passado, matriculados numa nova universidade, com novos professores, com novos alunos que estarão comigo matriculados nessa universidade chamada vida, para que eu possa ou possamos juntos nos reequilibrarmos em busca da felicidade, em busca da alegria, em busca de nos tornarmos seres melhores. Porque, como eu sempre falo, somos nós que construímos o nosso mundo interno e não aqueles que nós, às vezes, permitimos que o façam. Mas tudo parte de nós, da nossa vontade, do nosso ânimo, da nossa coragem. Em quê? Em nos melhorarmos. E às vezes nós pensamos que o sofrimento, ora colocado a cada um de nós, é muito pesado, é muito difícil. Eu não pedi, não pode. Eu tenho uma amiga minha que todos os dias que eu encontro com ela, ela fala assim: vou te fazer uma pergunta de novo. Não sei o que estou fazendo naquele lar. Lá não é a minha casa. Eles não são meus irmãos, não são meus pais, mas eu não sei o que eu faço naquela casa. E às vezes nós perguntamos em muitos momentos por que aquele problema chegou até nós. De graça, de bobeira. Mas será que foi mesmo? De graça, de bobeira. E aí vem a doutrina espírita, vem Kardec, com a lucidez fantástica, acordar cada um de nós para entender e compreender o sentido da vida, o sentido da nossa reencarnação. Mas, por outro lado, também, para nós podermos entender esse sentido da justiça divina, é preciso nós debruçarmos um pouquinho nos estudos de Kardec, o Livro dos Espíritos, o livro Céu e Inferno, que é de uma riqueza fantástica, que traz depoimentos de irmãos nossos desencarnados que se aportaram do outro lado de lá, dando exemplos para nós, contando para nós o seu processo, e nos traz um fortalecimento de que não há punição, sim uma educação.
Então não é pecado, é errar. Porque quando você erra, você apaga com a borracha o que você errou e recomeça novamente uma nova lição. Então, quando Deus dá a cada um de nós esta grande oportunidade, cabe a nós responder, se posso dizer assim, a expectativa, a confiança que Deus depositou em cada um de nós para a nossa melhoria. E é assim que nós fazemos com nossos filhos, acredito eu. Nós não impomos, nós mostramos, nós educamos, e respeitando o livre-arbítrio deles, para que eles possam crescer, para que eles possam ver a vida de uma forma diferenciada. E é só através do processo educativo que nós regeneramos a nós mesmos. Porque a educação é tudo, a educação é sentimento. E o sentimento ele é muito rico, ele é muito forte, quando nós o temos de uma maneira serena, com a razão e com a emoção. Então, como vamos melhorar? Como vamos passar por esse processo do qual nós estamos passando de dificuldade? E às vezes pensamos, não, agora eu estou aflito, agora eu caí no fundo do poço. Mas eu não posso contar para ninguém, porque se eu contar, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim no meu trabalho, na casa espírita, no meio social do qual eu convivo? Vão saber o que eu sou na verdade, o que eu fiz. E aí começam os tormentos mentais, os tormentos psicológicos, que vão nos desequilibrando emocionalmente, que vão aumentando a nossa dor e o nosso sofrimento. E esquecemos em muitos momentos que Deus está do nosso lado. Que eu preciso fazer a minha fé e a minha esperança desabrochar. Porque eu vou conseguir, porque Deus está comigo, Jesus está comigo, os mentores espirituais estão conosco. E quando nós agimos dessa maneira, nós passamos a entender e compreender mais as dores do mundo, as dores de nossas almas. E vamos também, à medida que vamos clareando sobre as dores do mundo e as nossas dores internas, vamos recebendo a alegria na alma. Porque vamos sentindo a necessidade cada vez maior de nos tornarmos seres melhores, de não fugir de nós mesmos, sabendo que Deus está constantemente estendendo a sua mão para cada um de nós. Em todos os momentos, em todos os lugares do planeta, tem uma alma divina cuidando de cada um de nós. Não estamos sozinhos em momentos nenhum, mas é preciso que nós sempre abrirmos os nossos pensamentos e os nossos corações, abrir os nossos ouvidos para ouvir e não somente escutar as mensagens que nos chegam constantemente em todos os momentos, de dor e de alegria. E esquecemos de fazer isso, porque a nossa busca desenfreada pelo bem-estar material, buscando uma felicidade que ainda não está aqui nesse planeta, nós esquecemos de comungar com Deus as nossas aflições. E aí sofremos cada vez mais. Porque Deus vai me abandonar? Não. Deus não nos abandona em momento algum. Está sempre ali. Meu mentor pode distanciar um pouco de mim, respeitando meu livre-arbítrio e a minha vontade, mas nunca nos abandona. Porque nessa nossa jornada, centenas e milhares de apóstolos do Cristo, que é cada um de nós, estão conosco. São usados como instrumentos, como ferramentas, naqueles momentos mais difíceis e longínquos
que nós encontramos e ali aparece a presença divina junto de nós. E nós ficamos assim, da onde surgiu isso? Como aconteceu isso? Está ali o dedo de Deus nos acompanhando constantemente. Então, quando nós nos interrogamos a respeito da vida, de tudo que nos acontece, nós devemos também, primeiramente, usar a razão, perguntar a nós mesmos, nos indagar a nós mesmos, o que me levou a fazer aquilo, o que me levou a executar aquilo, sem fugir, para que eu possa ter um reequilíbrio emocional e dar conta da minha caminhada. Sem sentirmos ou sem admitirmos a reencarnação, nós não aceitamos a justiça divina. Porque quando ele nos fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, de que maneira amar o meu próximo, se não admitimos os distintos patamares que unem uns aos outros e nem as diferenças de toda a ordem? Então, como que eu vou aceitar o meu chefe pedante, né? O meu colega de trabalho mais inteligente do que eu, que desponta mais no meu ambiente de trabalho, se eu não me pergunto o que leva ele a ser mais inteligente do que eu? O que leva ele ou o que levou a ele a ser da maneira que ele é? Em que patamar moral ele se encontra e eu me encontro? Porque as oportunidades estão para todos nós. Mas com certeza ele se dedicou mais ao trabalho, aquele problema do trabalho, que é eu. Então ele tem o mérito, o merecimento de estar onde está. E eu tenho que ter a humildade e a lucidez de aceitá-lo da maneira que ele é. Porque eu entendo que cada um está num processo de evolução moral e de evolução espiritual. E muitas das vezes nós criticamos, julgamos e prejulgamos aqueles que não comungam com as nossas ideias. Não, às vezes, aceitamos as ideias e as colocações dos nossos filhos porque nos achamos mais inteligentes do que eles. Esquecemos que eles cresceram, que eles vieram com maior quantidade de lucidez do que nós que já estamos aqui, porque passaram por um processo aonde, quando chegariam aqui, receberiam o planeta do jeito que está hoje. E nós que já estamos aqui, já estamos labutando há mais tempo. Trazemos uma série de vícios que eles ainda trazem, mas de forma diferenciada. Então, se nós não aceitarmos a reencarnação como a justiça divina, entender o que me acontece, ter um motivo, me levou ao processo pelo qual me encontro, vou me revoltar contra Deus, vou me revoltar contra Jesus, vou me revoltar contra o meu próximo, porque eu não vou conseguir ver o outro mais feliz do que eu, entre aspas. Não vou aceitar que o outro tem uma casa bacana, não vou aceitar que o outro é o meu patrão, que tem muito dinheiro, que é mais bonito, e assim por diante. Mas nós esquecemos da luta interna que cada uma daquelas pessoas e cada um de nós passamos no nosso dia a dia. Os nossos desafios são imensos e nós não imaginamos na calada da noite ou do dia a dor e o sofrimento que cada um de nós passamos para atingir os nossos objetivos, para nos melhorarmos, para buscar entender e compreender o processo encarnatório do qual nós estamos passando. Então, a justiça da encarnação, da reencarnação, se expressa com muita clareza na oportunidade do retorno para aprendermos, recomeçar o que foi destruído, dar continuidade aos projetos maiores da vida, e as lições que ainda não conseguimos aprender terão que ser repetidas. Olha que lucidez, que clareza. Não é assim que acontece conosco, ou aconteceu conosco,
Na escola, não passamos de ano. Mas tem um tal de admissão. Vai ter que fazer a admissão, ou vai ter que fazer a prova de recuperação. Vai ter que estudar matéria do ano inteiro, em 2 meses, 3, e fazer a prova novamente. É essa oportunidade que você vai ter que passar por ela. Isso é dor? Isso é sofrimento? Ou foi escolha minha? Então nós precisamos assim, tirar de dentro de nós, fazer uma leitura diferenciada. Por que estou sofrendo? Tirar uma leitura diferenciada do que é a justiça da reencarnação. Abrir os nossos pensamentos e as nossas emoções para entendermos que Deus não nos penaliza, que foi escolha de cada um de nós, que foi o resgate que nós escolhemos passar para a nossa evolução moral. E entender que tudo passa. Demora. Para uns uma eternidade, para outros um instante. Depende o grau de leitura que nós fazemos do nosso problema, da nossa dor, do nosso sofrimento. Quando nós buscamos entender o processo pelo qual o mundo passa, esse mundo que cada um constrói diuturnamente aqui nesse planeta, nós vamos buscando respostas, vamos entendendo algumas coisas para que nós possamos aceitar de melhor maneira, com a forma adequada e carinhosamente, aquele irmão que às vezes me persegue. E nós às vezes falamos assim, não, o mundo é assim mesmo, é dor mesmo, tem que sofrer mesmo. Carregamos ainda dentro de nós a pena de talião, olho por olho, dente por dente. E fez aquilo, pum. Não é mais assim há muito tempo. Desde a vinda do mestre aqui, que ele veio trazer e mostrar para nós uma leitura, uma releitura diferenciada da vida e da nossa reencarnação, das oportunidades que nós temos aqui como co-criadores, como seres que, apesar da nossa escuridão, trazemos luzes dentro de nós. Mas é preciso levantar o apagador para que essa lâmpada acenda, para que nós possamos enxergar os caminhos, ora escolhidos, agora ou num passado, com a certeza de trilhar aquele caminho da melhor maneira possível, para tirar dentro de nós um pouco da nossa dor, um pouco do nosso sofrimento. Porque tudo passa. E quando a gente consegue esclarecimentos diferenciados, que nós achávamos que não tínhamos força, ânimo e coragem para passar aquele momento difícil, que nós passamos pela nossa fé, pelas nossas orações, na certeza que o amor divino está conosco, porque se Ele me permitiu estar aqui para resgatar, para ser o ser co-criativo das suas leis divinas, meu coração desfalece de alegria, de amor, porque eu acreditei, eu tive fé, não só em mim mesmo, mas fé na divindade, fé naqueles irmãos que estão diuturnamente como apóstolo do Cristo, nos orientando, nos motivando, nos ajudando nos melhores e piores momentos da nossa passagem por esse planeta. Então nós temos que mudar aquele velho entendimento estreito e limitado da grandiosidade de Deus, que vai nos encantando cada vez mais quando vamos descobrindo a sua bondade, o seu amor, a sua beleza, a cada dia mais que o conhecemos. Quantas vezes choramos de dor? E quantas vezes choramos pela alegria de ter vencido a nós mesmos,
alguns dos nossos problemas. Já pensaram nisso? Quantas lágrimas derramamos de alegria, da fé, da certeza que não estou sozinho, que Ele estava ali comigo o tempo inteiro, estendendo a mão para mim. E vem as obras espíritas, vem Kardec, vem o Pentateuco, né? Vem uma série de livros da doutrina espírita que vem nos fortalecer, que vem nos ajudar a enxergar a vida com lentes azuis, que embeleza o nosso sentimento, o nosso olhar, porque isso também foi Deus que colocou para que nós pudéssemos ficar encantados com a beleza de uma flor, com o voar de um beija-flor, com o lago, com o regato, com a mina de água, com a simplicidade do sertão e com a beleza das pessoas. Para quê? Para nos motivar, para nos alegrar, para nos distrair diante dos momentos que nós passamos dificuldades. E nós ficamos só focados, e muitas vezes, só na dor e no sofrimento. Não conseguimos enxergar aquele problema de forma diferenciada, porque nós focamos tão profundamente com a insegurança, com uma falta de fé tão grande, que nós não conseguimos sair. E muitas vezes entramos em depressões, trazemos doenças para o nosso corpo físico, que nos levam em muitos momentos ao nosso desencarne antecipadamente. Então, a justiça divina que Deus propõe, que Deus deu a cada um de nós, foi a justiça do livre-arbítrio, onde você tem a oportunidade de resgatar, não vamos falar falhas, né? De resgatar as não conformidades diante das leis divinas, diante das leis colocadas pelos próprios homens aqui na Terra. Porque nós já temos consciência de quando fazemos algo que não está de acordo, ela acusa. Não devia ter feito aquilo, e mesmo assim eu fiz. Quando nós temos esse sentimento e conseguimos nos redimir perante nós mesmos, não vou fazer isso mais. Vou esforçar para não maltratar a minha companheira aqui nesse ambiente doméstico. Vou me esforçar e ver o meu filho com a leitura diferenciada, porque ele tem um livre-arbítrio e eu tenho a capacidade de dar a ele a educação, os ensinamentos morais que ele precisa nesse exato. Embora em certos momentos ele ainda não compreende a leitura total da vida. Então, numa carta de Paulo aos Coríntios, não lembro qual que é, ele nos diz assim, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nenhuma mente imaginou o que Deus reservou para aqueles que o amam e acreditam na sua justiça. E a seguir, vem Jesus, convocando cada um de nós como seus discípulos da esperança. Porque se nós nos avaliarmos, todos nós somos os discípulos da esperança. Porque carregamos dentro de nós o amor, a bondade. Conseguimos enxergar o outro quando queremos ou temos lucidez de forma diferenciada, aceitando, entendendo o processo pelo qual ele está passando naquele momento. Então, quando nós falamos dessa justiça divina, da reencarnação, é preciso que nós tiremos um pouco de nossos pensamentos toda essa materialidade falsa que nos vendem constantemente. E nós embarcamos achando que para sermos felizes temos que adquirir e temos uma série de bens materiais que nos encantam o olhar, que encantam os nossos pensamentos, que encantam os nossos sentimentos, que nos encantam quando somos aceitos pelos outros ao estarmos com um smartphone de 11 mil,
estarmos com um carro e tal, nada disso é proibido. Mas é importante ainda para nós, que estamos num momento de busca da evolução moral e da evolução espiritual. Mas é preciso que nós permitimos entender e aceitar todo o processo evolutivo de dor, de sofrimento que cada um de nós passa nesse momento. Devemos entender e ter uma cautela muito grande quando estamos em certos momentos da sociedade num degrau maior, aonde podemos conduzir pelo nosso poder dado pelos homens, os outros homens nos seus papéis sociais que eles executam aqui na Terra. Então, meus queridos irmãos, é importante nós, ao sairmos daqui, procurar entender e buscar um pouco mais, entender a capacidade que eu tenho para ser um ser melhor, o entendimento que eu tenho de não praticar aquele mal que eu já pratiquei diversas vezes num passado encarnado aqui mesmo. Que eu possa entender, ter fé que eu consigo fazer de forma diferente hoje o ato que eu pratiquei no dia de ontem, ferindo aquele que está do meu lado. Mas é preciso aceitar, é preciso acreditar, é preciso buscar essa força, esse ânimo, ter fé em nós, ter fé em Deus, porque a fé não pode falhar. Se a fé falhar, não é isso que Gilberto Gil nos fala? Andar com fé eu vou, porque a fé não pode falhar. Andar com fé eu vou, porque não posso falhar. Claro que eu posso, pelo meu estado de ignorância do qual eu me encontro ainda. Falhamos muitas vezes, não é porque queremos falhar, é porque ainda não compreendemos algumas coisas que estão carregadas dentro do nosso íntimo, da nossa psique, de um passado, de uma criação, e a gente faz aquele ato naquele momento. Por isso que nem sempre aquele que mata uma encarnação passada vai voltar de novo como assassino, não. Vai vir como médico, como enfermeiro, como socorrista e assim por diante, porque nós ainda somos humanos. Estamos no processo de desenvolvimento moral e espiritual. Mas pelo conhecimento que já temos a capacidade de compreender que muitas coisas não temos a necessidade de fazer, de falar. Mas o nosso ego, a nossa arrogância, a nossa vaidade e o nosso orgulho, às vezes cria um tampão no nosso olhar, cria um tampão no nosso ouvido, cria uma confusão nos nossos pensamentos para que nós deixemos de agir da maneira mais correta. Então, a oportunidade está posta para cada um de nós, o momento é esse, não sabemos quando estaremos aqui novamente, então vamos aproveitar da melhor maneira possível, com alegria, com emoção, com sentimento, com razão, com ânimo, com coragem, com a certeza de que dias melhores virão, porque nenhum dia é igual ao outro, assim como nós não somos o mesmo todos os dias. Devemos buscar sorrir mais, abraçar mais, encantar mais, ter a certeza de que dias melhores virão, porque nós não estamos sozinhos. Estamos em pensamentos com aqueles que gostaríamos de estar. Estamos alegres e felizes com aqueles que gostaríamos de estar. E assim, vamos vivendo a vida, não levando a vida. Vamos vivendo a vida de uma forma diferenciada. Às vezes silenciosa,
às vezes, mais alegres, mais prospectivos. Mas o importante é que nós tenhamos a certeza que cada um de nós é capaz de se transformar, de mudar o seu mundo interior, consequentemente, mudando o mundo que está à sua volta. Que Jesus possa nos iluminar ao sairmos daqui e tenhamos o amanhã cheio de alegria, cheio de fé, cheio de ânimo, cheio de coragem, a certeza que dias melhores virão, porque assim eu quero e a oportunidade me foi dada. Muito obrigado.